Meus irmãos, em continuidade ao projeto Reflexões Diárias do Grupo Espírita Cristão Bezerra de Menezes, nós abordaremos o 10º princípio, imortalidade da alma. Existem muitas pessoas que têm dúvida do que irá nos acontecer após a morte, algumas têm medo da morte, e dentro dessa perspectiva, a doutrina espírita, através do princípio da imortalidade da alma e do próximo princípio que veremos, vida futura, vem nos esclarecer de forma bem contundente a continuidade da nossa vida. Importante salientar que a imortalidade da alma, por ser um princípio universal, não é uma exclusividade da doutrina espírita. Várias religiões, desde a antiguidade, proclamam este princípio. Nós vamos ver, dentre os hindus, os antigos egípcios, os chineses, os gregos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina, o Kardec traz o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e no item 7, nós vamos verificar a seguinte frase: a preocupação constante do filósofo é a de tomar o cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Então nós vemos claramente que eles tinham esse conhecimento dessa imortalidade da alma. E nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 14 a 16, uma passagem interessante que ocorre após a desencarnação de Jesus. Madalena vai visitá-lo no túmulo e ali encontra o túmulo vazio e retorna para chamar Pedro e João. Pedro e João também constatam este fato e retornam para suas casas, e Madalena permanece. Momento em que lhe aparecem 2 anjos, e ela então pergunta sobre o destino do corpo do mestre. Após isso, ela volta-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E ela então, chorando, pensando que era o hortelão, que era o cuidador daquele jardim, ela pergunta para onde que ele levou o corpo de Jesus e para onde que ele o colocou. E nesse momento, então, Jesus disse para Madalena: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse, Rabone, que quer dizer mestre. Então fica bem claro, após a ressuscitação de Jesus, em várias passagens que os evangelistas trazem, de que ele teve uma convivência com os seus discípulos, o princípio da imortalidade da alma. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a questão 134, que nos esclarece que a alma é um espírito encarnado. Que alma e espírito, então, é a mesma coisa, que antes de se unir ao corpo, a alma é um daqueles princípios inteligentes que povoam o universo invisível e que temporariamente reencarna para se purificar, para se esclarecer. E complementando essa questão, a questão 144, 149 e 150 nos fala que após a morte a alma retorna ao mundo dos espíritos, que conserva a sua individualidade. Ou seja, nós então continuamos após a morte, após essa transição, vamos dizer assim, porque não existe morte, a sermos a mesma pessoa que somos, a ter o mesmo caráter, a ter então os mesmos sentimentos, a mesma inteligência. E o nosso fluido, que é o perispírito, ele continua então e se apresenta com a mesma aparência da encarnação anterior. E é esclarecido que que a alma nada leva após a morte, a não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. E esse desejo, que é cheio de doçura ou amargor, vai ser de acordo com o que ela fez na vida, ou seja, de acordo com o que ela semeou, de acordo com o que vimos lá no princípio de ação e reação. E que quanto mais pura for essa alma, melhor ela compreenderá a futilidade do que ela deixou na terra. E aí nós vamos encontrar um exemplo claro dessa passagem lá no Evangelho, quando Jesus nos conta a parábola do rico insensato, em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Jesus nos fala que o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso. Destruirei meus celeiros e reconstruireis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então o homem era muito rico, teve uma grande produção, e ele então ficou preocupado o que ele faria no próximo ano para aumentar a sua produção e para guardar aquelas posses que ele tinha. E pensando consigo, então ele pensou em construir novos celeiros. E Jesus continua a parábola nos dizendo que Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Então nós temos, um entendimento muito claro, e existe um ditado que diz que caixão não tem gaveta. É a grande realidade. Nós morreremos. Um dia passaremos para a outra vida, para o plano espiritual. E aí nós não levaremos nenhum bem material. A única conquista que nós levaremos, a única coisa que levaremos são as conquistas do espírito, da nossa inteligência, dos nossos sentimentos, das nossas melhorias, de tal forma que na outra vida ou no outro plano nós continuaremos a viver, continuaremos a trabalhar, continuaremos a estudar, continuaremos então a buscar a nossa melhoria. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, na página 107, André Luiz nos fala sobre a continuação da existência e ele vem nos falar justamente sobre isso. Ele fala que acontece uma metamorfose, ou seja, uma mudança após a desencarnação, que nós então deixamos de ser espíritos materializados, encarnados, e vamos continuar a ser espírito, mas agora desencarnados. E que nessa metamorfose, no além-túmulo, nós continuamos o nosso processo educativo, que nós iniciamos aqui no berço. Nós então continuaremos a estudar, continuaremos a trabalhar, continuaremos as nossas tarefas, somando consigo a experiência da vida carnal, ou seja, todo o adiantamento que nós tivemos nesta vida, em termos de aprendizados, em termos de melhoria dos nossos sentimentos, irá nos auxiliar no plano extrafísico, que é no plano espiritual. E ele fala então que desse modo, a existência nossa da criatura na reencarnação, ela não se dá apenas na Terra, mas que ela continua também com os nossos sentimentos e atitudes lá no plano espiritual, no mundo espiritual. Que lá nós iremos então colher tudo aquilo que semeamos aqui no corpo físico, que nosso desdobramento do aprendizado, e nós vamos entesourar novas experiências de acordo com aquilo que adquirimos. Então, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós desenvolvermos a inteligência, quanto mais nós buscarmos desenvolver os nossos sentimentos, nos auxiliará nessa continuidade da nossa vida. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 42, traz a seguinte lição denominada Sempre Vivos. É imprescindível entender a morte não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, só há um tipo de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso. Então ele nos esclarece nesse capítulo que nós, na realidade, não morremos, nós apenas, então, mudamos, transformamos de uma fase de a vida para outra fase, e que aí continuamos a trabalhar, continuamos a exercer as nossas atividades, continuamos então a buscar o conhecimento, que o espírito então, ele longe de ser aquilo que se faz, que se diga, um mero, de ficar apenas num mero descanso eterno, não, ele continua a trabalhar e exercer as suas atividades. Então que nós tenhamos esse entendimento, de tal forma que nós possamos ter a consciência plena, de que as nossas ações vão garantir o nosso futuro. E que se nós então queremos ser felizes, tanto no plano material como no plano espiritual, depende de nós e que não nos cabe ter medo da morte. No próximo estudo, que falaremos então sobre vida futura, daremos continuidade a esse tema, esclarecendo-o de forma melhor.